Gente, olha a gente aqui de novo para orar com você. Estamos de volta com a live, eu orando com você. E depois de alguns dias, parece que 2 lives que nós deixamos de fazer por problemas com a internet irregular. Mas hoje nós estamos aqui e parece que agora vamos engrenar, vamos ter internet para fazer, pelo menos quando estivermos aqui no local, em casa. Às vezes a gente não está. Queridos, eu quero tomar um texto da Bíblia Sagrada, sem mais delongas, ler e fazer algumas considerações desse texto. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 14, lemos o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou ler outra vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, esse texto nos coloca numa situação definitiva. Primeiro, seguir a paz com todos. Está escrito também em Romanos capítulo 12 e versículo 18, que quando depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Nós não somos encrenqueiros, não somos de fazer guerra, não somos de criar problemas. Nós somos um povo pacífico, não passivo. O passivo é aquele que recebe tudo, que aceita tudo e que se submete a tudo. Não, nós somos um povo pacífico. Pregamos a paz, vivemos a paz, anunciamos a paz e promovemos a paz com as nossas vidas. A segunda parte do texto diz: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é isso? Santificação. Santificação, seguir a paz e a santificação. Isso significa que nós precisamos ter uma continuação da santificação. Santificação é quando nós aplicamos os recursos espirituais de Deus na nossa vida. É quando nós nos entregamos a Deus. É quando nós renunciamos o imundo. É quando nós rejeitamos o que é sujo, o que é imundo, o que não é santo. E o que é isso? O que é isso, pastor? É comida? É bebida? Não. É o que está dentro de nós. Jesus disse que o que contamina o homem é aquilo que sai de dentro dele. Porque do coração do homem procede adultérios, procede homicídios, procede maus testemunho, procede todo o mal. Santificar-se significa abster-se de muitas coisas, mas, sobretudo, renunciar a muita coisa e rejeitar muita coisa, para que a presença do Espírito, que é santo, do Espírito Santo, venha habitar em nós. E assim ele vai produzir frutos, os frutos do Espírito, o amor, o verdadeiro amor. Não é paixão, não é interesses, não é simpatia por alguém, é o verdadeiro amor. O amor de Deus. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus ama sem olhar a quem. Ama sem haver um interesse outro. Ama porque Deus os amou.
E Jesus disse que nós devemos amar porque Ele nos amou primeiro. Ele, Deus. Deus amou o mundo, Deus amou o homem e deu o seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse texto é muito importante. É muito importante. A santificação sem a qual? Sem esse procedimento do crente, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai se encontrar com Jesus. Nardes Gato, querido irmão, um abraço, a paz do Senhor. Então, queridos, nós precisamos nos santificar, nos separar das coisas más. E uma das coisas que caracteriza a nossa santificação é a nossa linguagem, o nosso vocabulário. Você já viu que há pessoas crentes e até ministros xingando com palavrões? Isso é triste. Mas não se entristeça, não, porque a pessoa, ela derrama aquilo que tem dentro dela. Está escrito, Tiago, o apóstolo, ele diz que, o irmão do Senhor, ele diz em sua carta, que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Só pode jorrar um tipo de água. Se ela é uma fonte de água doce, ela vai jorrar água doce. Se ela é uma fonte de água salgada, ela vai jorrar água salgada ou amarga. É assim. Então aquela pessoa, porque não adianta a pessoa dizer, não, lá na igreja eu não falo essas coisas, por aí socialmente eu não falo essas coisas, mas quando eu estou no privado, estou falando com alguém da minha laia, eu vou falar todas essas coisas. Vai falar porque está lá dentro. Jesus falou claramente, o homem fala do que o coração está cheio. Eu estou fazendo um programa de rádio todos os dias, do meio-dia a 1h da tarde, na Rádio Boas Novas, aqui de Santarém. É uma rádio que está na nossa direção. Rádio Boas Novas, 92.5 FM, Boas Novas de Santarém. Você que está me ouvindo, está me vendo à distância, você pode sintonizar essa rádio pelo aplicativo, pelo Google. Pelo Google, você digita lá 92.5 FM Boas Novas Santarém e você vai vai aparecer o play e você vai dar o play e vai ouvir a rádio. A rádio está 24 horas no ar. Alguns momentos, algum tempo, ela passa com programação de Belém, mas nós temos programação aqui pelo dia. A partir das 5h30 da manhã já temos programação. Um programa que vai até às 8 horas, depois eu volto, eu chego às 12 horas, das 12 horas à 1 da tarde, e depois segue outro programa de 1 hora a 2h30. E também às 6 da tarde tem outro programa, o pastor Ronald está fazendo um programa das 6 às 7 da noite. A nossa programação aqui, nos fins de semana tem mais programas, e tem outros programas, e brevemente haverá outros programas também. Então você que está me vendo aqui na internet, você pode sintonizar a rádio Boas Novas, a 92.5 Boas Novas, 92.5 FM Boas Novas de Santarém. Você pode acessar e ver a nossa programação. E ouvir a nossa programação. Bem, gente, então o texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é a Bíblia Sagrada.
Você quer ver o Senhor? Quem não vê o Senhor não vai para o céu, não vai morar na eternidade com Deus. Ver o Senhor significa exatamente a esperança que nós temos de um dia estarmos lá diante do Senhor e vê-lo face a face. Nesse momento, ele, ele esteve na terra, mas depois que subiu, ninguém viu mais. Ele tá no céu, está à destra de Deus, mas a esperança que nós temos de vê-lo é nós estarmos lá. Só que aquele que não praticar a santificação não vai estar, como diz o texto, aquele que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação é progressiva, ela deve ser progressiva, ela deve aumentar. Não é, algumas pessoas em algum tempo praticou a santificação, mas depois, e alguns estão dizendo, não, essa coisa aí, Jesus já não santificou. Sim, nós somos santos porque o Senhor nos santifica, mas nós temos que ceder, nós temos que buscar a santificação, a convivência com o Senhor, com o Espírito Santo, agradá-lo com a nossa fé, com as nossas vidas, com as nossas obras, fazer o que agrada a Deus e nos abster de muitas coisas, de muitas, não são poucas não, são muitas, e também os nossos sentidos precisam serem santificados. O pensamento, o sentimento. O nosso pensamento vem com muitas coisas que nós não aceitamos, não queremos, mas eles vêm. Nós rejeitamos. Sentimento também vem. O sentimento, nós podemos sentir coisas que não é para nós fazermos, para nós aceitarmos. Podemos sentir, somos humanos, a natureza carnal ainda está em nós, de vez em quando vem sentimentos, mas nós precisamos rejeitar. Isso faz parte da santificação. Esta palavra para orar ao Senhor. Nós vamos orar, estou orando pela minha irmã, lá em Manaus, Maria Onilde. Ela continua muito ruim, sofrendo muito. Já passou por 5 cirurgias em pouco tempo. É muito difícil a pessoa aguentar tudo aquilo, aquele martírio, toda aquela coisa. Mas vamos orar por ela. O Senhor, Ele é o dono da vida e Ele é aquele que nos assiste. E Ele pode abençoá-la, tirando as dores, tirando o sofrimento, e dando a ela a paz e a alegria, porque ela também serve ao Senhor. Então vamos orar também por outras pessoas que podem estar doentes, que nós não sabemos, e que estão nos assistindo nesse momento. A irmã Zuleide Emar, que também está conosco, e seja bem-vinda, irmã, juntamente com o irmão Nardes. O irmão Nardes, lá de Oriximiná, está conosco. Oremos ao Senhor, nosso bendito Deus e nosso eterno Pai. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de poder levar às pessoas uma palavra. Levar uma palavra e poder orar junto com elas. Que essa oração seja inspiração para outras pessoas orarem, buscar o Senhor. Que esse momento seja um momento de comunhão, que possamos nos unir no Espírito, mesmo estando à distância, Pai. Abençoa teus filhos aqui na live e aqueles que vão ver depois. As pessoas por quem estamos orando agora, Senhor. Alcança estas pessoas. A minha irmã, Senhor, Maria Onilde, que está passando por uma situação muito difícil. Senhor, assiste a tua filha, assiste a tua serva, sê com ela ali, Senhor. E quantas pessoas que estão doentes nesse momento, que estão sofrendo, alcance essas pessoas. Senhor, oramos pelos missionários, oramos pela obra missionária no mundo, oramos para que o Senhor, pedimos que o Senhor desperte o espírito dos teus filhos, dos crentes,
Dê a eles a visão missionária, Senhor, para que haja expansão na tua obra, para que o Evangelho alcance, chegue às pessoas que ainda não te conhecem. Pai, nós agradecemos e pedimos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Senhor, agradecemos, pedimos e louvamos no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, olha, estamos vivendo um dia difícil. Eu tenho pessoas que até já declararam ser meus amigos e que eu os tenho ainda como amigos, mas que se incomodam com tudo. Eu não posso nem, eu faço live aqui, eu preciso mudar as camisas. Eu não posso fazer só com uma camisa, até porque as pessoas que veem, elas querem saber se não é aquela live, não é a live de ontem, é uma live nova. E a gente fica repetindo as camisas, mas vestindo uma, vestindo outra. Tem gente que está se incomodando com a camisa. Se eu visto uma camisa vermelha, ele já me chama de comunista. Chama de comunista, porque eu estou vestindo uma camisa vermelha. Olha, até um dia desse eu disse, eu não tenho nada contra o vermelho. O vermelho, meu sangue é vermelho. O sangue de Jesus Cristo, com certeza, era vermelho, não era azul, era vermelho. E eu não tenho nada com vermelho, não tenho nada com vermelho. Como não tenho com verde, com branco, com qualquer cor. Eu posso até ter preferência de usar uma cor mais que outras. Mas esse negócio de cores, para mim, porque eu não sou doente, eu não sou fanático. Eu tenho um Deus, eu tenho a fé no Senhor, e ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Cláudio Soares. O Cláudio Soares, ele diz aqui, glória a Deus, que Deus continue abençoando sua vida. Querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse desejo da bênção de Deus. Isso é muito bom, porque saber que alguém deseja que a gente seja abençoado é uma grande coisa, e eu desejo também que vocês sejam abençoados. Quando eu faço essa live orando aqui pelas pessoas, é porque eu desejo que as pessoas sejam abençoadas, até aquelas que não apreciam a gente, não gostam da gente, mas eu desejo que elas sejam abençoadas, porque a bênção de Deus, ela enriquece. A bênção de Deus enriquece a nossa vida espiritual e a nossa comunhão. Quanto mais nós tivermos comunhão com os irmãos, nós podemos abraçar, mesmo de longe, abraçar um irmão, dizer uma palavra de estímulo à sua fé, dizer uma palavra que fortaleça a nossa comunhão, a nossa convivência, porque a Bíblia diz, tende os outros em honra, e nós devemos fazer isso. Então, muito obrigado, queridos, muito obrigado pela generosidade de vocês, e Deus abençoe a quantos estão nos assistindo. Bem, mais uma vez quero repetir, você pode ouvir o nosso programa das 12 a 1h da tarde pela 92.5 FM Boas Novas Santarém. Você pode acessar pelo Google que você vai encontrar Santarém. Coloca lá Boas Novas Santarém. 2.5. Tem muitas emissoras por aí que são 2.5. Mas você bota 2.5 FM Santarém, Boas Novas Santarém, aí não tem erro. Você vai pegar. Queridos, um abraço. Voltaremos sexta-feira, querendo Deus. Nós já estamos hoje com a internet aqui na localidade onde estamos. E acredito que sexta-feira nós vamos poder fazer a live livremente, como estamos fazendo hoje.
a internet não vai me dar dor de cabeça e nós vamos poder fazer. E até lá, como sempre costumo dizer, que a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede ao entendimento, guarde os corações e as mentes em Jesus Cristo. Amém.